Começa agora mais um Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos mostrar a história do ex-boxeador brasileiro Éder Joffre, bicampeão mundial na categoria peso galo. Vamos assistir agora a primeira parte do documentário Éder Joffre, o Galo de Ouro, feito por alunos de rádio e TV da Universidade São Judas Tadeu. Roda aí. O Éder colocou a esquerda por baixo, sensacional! Ele colocou a esquerda no fígado, está pelo solo, desta vez não vai ter condições. Vantagem no 4, 5, 7, atenção, Éder pode ser campeão daqui a pouco. Éder Joffre, campeão mundial de boxe, num momento extraordinário, na vibração dos brasileiros, este pequeno fugido que o acompanhou. Quando ele não estava empenhado em treinamento para alguma luta, ir lá para o Clube Espéria, bater uma bola, o Parque Peruche, às vezes a gente ia lá ver jogos também, ele gostava de ver também, ou se não em casa desenhando. Isso para mim, não faço para ficar mostrando. Embora já tenha mostrado, agora estou mostrando para vocês, tá certo? Dessa maneira é que eu tenho agido, tenho feito. Muita gente gosta, depois vê na entrevista e tal, aí fala, ô meu, pô, eu não sabia que você pintava também. Não, nunca vi o lado artístico dele, não. Poxa, você vê, eu desconhecia, mas é um desenho bonito, traço duro, poxa, muito bacana. Eu acho muito bonito, esse em traços. Eu não sabia que ele fazia esse tipo de coisa. Que foi praticamente uma cópia que eu fiz, não foi criação minha, foi um desenho, gostei, falei, opa, eu vou desenhar também. Aí pus o quadrinho que ele tinha feito na frente e comecei a desenhar. Ah, isso aqui foi um neguinho, uma neguinha que eu fiz. Não sei se vocês estão gostando ou não, mas eu gostei. Eu achei legal, eu vi uma neguinha sentada no banquinho assim, aí eu falei, opa, deixa eu fazer um desenho desse. Isso aqui foi uma senhora que eu fiz, que eu copiei, não totalmente, não exatamente igual, mas eu copiei de um outro quadro. Eu gostei, falei, puxa vida, eu vou fazer isso aqui. Essa aqui é a mulher de mim. Essa aqui é a mulher de mim, a Maria Aparecida Joffre, que eu fiz. Eu vi que eu não fui só bom no boxe, que na pintura também eu sou mais ou menos. Aí trocou de profissão, foi lutar boxe. Outro direto, Éder pode, Éder. A criança da Jô foi uma criança saudável, com uma família maravilhosa, todo mundo se dando bem. Era um garoto muito família, muito ligado aos pais, aos tios, aos umbanos, que era uma verdadeira dinastia do boxe brasileiro. Eu, garotão, corria atrás de balão, empinava papagaio, que você sabe, barilete, né? Papagaio, barilete, balão, jogava bolinha boxe, jogava figurinha bafo, e era uma vida, ia na chácara que tinha perto de casa, pegar caqui, mexerica, uva que tinha lá, a gente pegava e punha aqui dentro e tal, e saía correndo, eu brincava muito, mesmo na escola brincava bastante, e fiz até o 2º ano de ginasial. Ele era um garoto que gostava muito da rua, que jogava muito futebol na rua e que arrumava muita briga na rua. Então, efetivamente, ele era um garoto que passou a ser temido pela sua capacidade de lutar. Mas ele não procurava briga. Eu só brigava quando mexiam comigo. Mexiam comigo, com a família, aí eu brigava. Vale ressaltar que a lenda conta que o Éder Joffre nasceu dentro da academia de boxe que o pai tinha na Rua Capitão Salomão. A Rua Capitão Salomão liga o Largo Paissandu à Praça do Correio. É possível, porque vindo da Argentina com recursos precários,
o pai tinha que morar no próprio local onde trabalhava. E foi ali que efetivamente eu conheci Éder Joffre e até nos tornamos amigos. Alunos do meu pai me pegavam no colo para eu bater no puximbol. Pá, 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 pá. Era legal. No saco de areia também, me punha, eu era pequenininho, né? Ainda sou até hoje, mas não tanto. Aí me pegavam no colo e me punham eu assim para bater no saco de areia, para fazer luva com eles, eles ajoelhavam para eu brincar com eles. Eu vi Éder Joffre treinar antes de lutar. E Éder Joffre, daqueles treinamentos, enfrentava até pesos pesados. Era um garoto ágil, rápido, acertava golpes e dificilmente era acertado. Esquivou-se bem Éder agora. Toca bem à direita, embaixo. Agora fica junto às cordas. Crawford diz, opa! Esquivou-se bem Éder e meio desequilibrado ali, o Calé. Passou por um momento meio perigoso. Levei soco bastante, mas não era de sentir mesmo os golpes. Poucas foram as lutas que eu senti os golpes. Nas outras lutas não, porque eu sabia me defender, aparava o golpe, tirava a força do golpe com a mão, certo? E não sentia tanto golpe. Para lutar boxe, você tem que ser inteligente também. E tem que perceber quando que o adversário vai soltar o golpe. E ele tinha uma força extraordinária e tinha uma assimilação de golpe muito boa. Então, às vezes, ele não... Na maioria das vezes, ele não sentia o golpe do adversário, mas fingia. Algumas vezes ele fingia que sentia, e aí fingia que ia cambaleando e tal, e o adversário vinha para cima dele e ele... Éder Joffre com calções claros. Atenção, Daniquini busca o ataque. Éder Joffre trancou-se nas cordas. Giravello à sua frente. Éder coloca agora o direto de direita. Tentou a direita outra vez. Responde rapidamente Daniquini. Afastou-se Éder o suficiente. Mas Daniquini já o ataca. É bastante rápido. Já demonstrou que tem pegada e que tem condições. Mas Éder está firme. Quando o adversário ataca, Éder trancou-se. Vai para as cordas, Éder Joffre. Tenta sair dali. Atenção, preparou a esquerda. Lançou esplendidamente o cruzado via esquerda. Pegou esplendidamente. A knockdown, Daniquini. Estreou na Forja de Campeões em 1953. Ele não era peso galo ainda, ele se projetou como peso galo. Mas ele era peso mosca, o amador. E foi campeão pelo São Paulo Futebol Clube. Foi campeão no campo do Juventus, aqui em São Paulo. Naquele tempo se fazia as jornadas em campos de futebol, em ginásios com bastante conhecidos, se variavam os locais. E eu conheci o Éder em 53, quando ele lá no campo do Juventus nocauteou um boxeador do Nacional Atlético Clube no primeiro round. E ganhou o título da categoria dele. No início de uma carreira, você já não vai lutar com o campeão sul-americano, brasileiro, paulista ou mundial. Você vai pegar lutadores de mais ou menos de sua classe, mais ou menos do seu período de treinamento de luta, né? Nós íamos em sempre 2 fotógrafos fazer toda a luta. Era o Armando Título, que era um cara gordão, o apelido dele era Cacareco, né? Porque era um tipo gozado. E ele geralmente usava Rolleiflex, um flash eletrônico, fotografava a luta. E eu fotografava com uma câmera 35, chamada Robô Royal, e que tinha o recurso, você dava corda nela, ela batia em torno de 8 fotos ou 24 fotos em sequência. Toda a sequência que eu conseguia bater de um lance de um nocaute do Éder Joffre, o que fotograficamente, você acompanhando o Joffre, você sentia quando ia criar o nocaute. Porque você via que o outro adversário já estava meio grogue, ele vinha com a esquerda, e quando ele dava com a direita, aí blum, o cara ia para o chão mesmo. Então aqui você tem um exemplo, né? Olha aqui, ó. Eu senti que ia dar o nocaute, né? Você vê que a esquerda já está parada, ele já deu a direita, o cara começou a cair, né?
Começou a cair. Então, vamos dizer assim, de 24 fotos, essa seria a foto 2 ou 3, o cara já, a foto 4 ou 5, o adversário já no chão, o juiz contando, né? A contagem quase num ponto final, ele tentando levantar, mas ainda não conseguia levantar, né? O juiz resolveu parar a contagem, chegou a 10 e já correr para a direção do Éder Joffre, que é esse aqui, né? Deu o Éder Joffre, aqui também seria a foto 20, por exemplo, já deu o Éder Joffre como vencedor. O Éder foi ajudar a levantar o adversário que estava em nocaute, né? O pai do Éder e tal. O Éder sendo declarado vencedor pelo juiz, é um movimento bacana do braço levantado, eu ganhei a luta. E aqui um close final do próprio Éder Joffre, que eu acho uma foto maravilhosa, do Éder Joffre como vencedor da luta, né? Éder outra vez no ataque, Daniquini tentou reacionar, Éder rapidamente tocou a esquerda, colocando o Daniquini a nocaute. Kid Joffre, José Aristide Joffre, o nome do pai do Éder. Uma figura humana maravilhosa, muito humilde, veio para o Brasil em sua, mais ou menos com 24, 25 anos, é argentino, e aqui ele não veio lutar, ele veio logo para ser técnico. Meu pai era um craque, era um técnico na concepção da palavra. Era muito bom, ele fez vários campeões, ele era muito bom. Ele sabia ensinar, se profissionalizou como técnico de boxe e exigia da gente que treinasse direitinho. Depois de um bom tempo você se adapta e aí você consegue fazer todo o treinamento direitinho. Mas você já pensou, você se aquecer um pouco, pular corda, bater saco de areia, bater no puximbol, fazer luva com o outro, fazer sombra, ginástica deitado, sentado, em pé, na plancha. Isso tudo o lutador de boxe tem que fazer. Eu via meu avô lutando com meu pai, literalmente. Para quem, se na época focasse uma câmera no meu avô, ele literalmente lutava junto com meu pai dentro do ringue. Nos movimentos, eu acho que no pensamento, era uma simbiose, assim, era uma coisa muito legal. Ele recomendava, ele ia junto, pegava nos braços das pessoas para ficar na guarda correta. Se era destro, ficava assim. Se era canhoto, assim. Entendeu? Então ele ensinava isso aí. Os golpes que ele mandava bater, hook no fígado, upper para pegar no queixo ou no nariz, cruzado de esquerda, a mão, não é cruzar com a mão assim, nem bater com isso. Todos os socos, todos eles, embaixo, em cima, de lado, seja o que for, é com essa parte da mão. Sempre aqui, ó, aqui, aqui, aqui. E foi técnico de várias e várias academias de renome aqui em São Paulo, depois também técnico de equipes paulistas, equipes brasileiras. O Kid Joffre foi um grande amigo, uma pessoa que deu um alento muito grande para o filho dele. E foi uma das grandes influências de Éder Joffre, que soube transformar aquele menino que num determinado momento poderia se encaminhar apenas para um briguento de rua, para um dos maiores pugilistas do mundo. Colocou-se nas cordas, naquela posição, poderia estar inferiorizado, mas ele sai colocando golpes, tentou a esquerda, esquivou-se rapidamente, faz o pêndulo, mas não saiu das cordas. O lance é perigoso, o Éder colocou a esquerda por baixo, sensacional! Ele colocou a esquerda no fígado, Eloy Sanches está pelo solo, desta vez não vai ter condições. Contagem no 4, 5, 7, atenção, Éder pode ser campeão daqui a pouco. Éder Joffre, campeão mundial de boxe, num momento extraordinário, da vibração dos brasileiros. Este pequeno fugido que o acompanhou, Kid Joffre, Aristide Joffre, o homem que incentivou Éder. Legal, né? Muito. E para falar sobre os bastidores desse doc, recebemos no programa o Cadu Silva, formado em Rádio e TV pela Universidade São Judas Tadeu. Bem-vindo, Cadu. Obrigado pelo convite. Para começar, por que você escolheu esse tema para fazer o documentário? O tema ele surgiu no terceiro ano, porque tivemos que fazer um trabalho que era uma mini biografia.
E aí a gente tinha um amigo que conhecia o filho do Éder, né? Que legal. E aí ele falou assim, por que vocês não fazem um documentário sobre o Éder, né? Eu falei, nossa, mas tipo, é uma história imensa para fazer uma mini biografia de 5 minutos. 5 minutos. E aí a gente fez toda essa pesquisa, fizemos a mini biografia, e aí, como a gente já estava com essa pesquisa, o contato todo fechado no 3º ano, eu falei assim, vamos levar isso pro 4º ano e fazer o TCC. Já facilita, né? Já facilita. Né? E para as entrevistas, vocês tiveram alguma dificuldade para marcar? Como que foi? Para marcar, não. A gente gravou com umas 7 pessoas, mais ou menos, os convidados. Acho que a gravação mais difícil foi com o Éder, porque a gente marcava a entrevista com ele, ele esquecia. Algumas vezes a gente ficava umas 2 horas na portaria do prédio dele esperando ele chegar, porque aí ele foi na academia. Ele esqueceu. Aí eu ficava ligando pro filho dele, falei, cadê seu pai? Eu falei, tá chegando. Ele esqueceu, mas ele tá chegando. Tadinho. E as outras pessoas que vocês entrevistaram, vocês conseguiram pelo filho dele também? Não, a gente foi, na própria pesquisa, foram aparecendo os legal. nomes de pessoas que fizeram parte da vida dele e, eventualmente, um ou outro indicava, tal pessoa fez isso. Legal. Então a gente foi desde o filho até o fotógrafo que acompanhava ele nas lutas. E vocês tiveram quanto tempo para produzir esse documentário? Esse documentário a gente produziu em 6 meses, né? Porque a gente tinha o período anual, né, na faculdade, mas metade do ano a gente usava para fazer outros tipos de TCC e o último a gente usou para fazer o documentário. Legal. E vocês optaram não só por mostrar a vida dele como boxeador, mas também outros fatos, como a relação dele com a família, ou a parte artística dele, né? Que no começo do doc vocês mostram os desenhos, e ele gosta de falar desses desenhos. Por que vocês optaram por isso? É que hoje a gente vê muito comum isso, as pessoas só focarem no Éder lutador, né? Esquece que o Éder tem uma família e a família dele é incrível. Tinha essa coisa da pintura que quase ninguém explorava. Ele falou assim, vamos mostrar, ele gosta de falar isso, ele gosta de mostrar os desenhos, todos os desenhos têm explicações. Então, ele ficava muito feliz. E a gente falou assim, vamos falar disso, vamos abordar essa temática aí. Claro. E no doc vocês usam muitas imagens históricas do Éder, né? Como vocês conseguiram essas imagens? Essas imagens históricas, elas foram muito complicadas, porque quando a gente começou a pesquisar, a gente só encontrava para comprar esse material. E aí você entrava em contato com o Record, com outras emissoras que tinham esses materiais, e eles pediam, tipo assim, era R$3.000 o minuto. E aí a gente optou por usar arquivo pessoal deles. Então o próprio filho do Éder, o Marcel, forneceu pra gente alguns VHS. Foi o próprio filho. Legal. E aí a gente digitalizou e transformou no documentário. Foi exclusivo, então. Não chegou a ser exclusivo, né? Porque tinha muito material que era de um filme que o Éder tinha feito. E aí a gente foi cortando e usando somente de acordo com o que precisava para o documentário. Bacana. O Éder praticamente nasceu numa academia, né? Então, o pai dele, treinador de boxe e tudo mais, você acha que isso influenciou para ele ser campeão mundial? Influenciei muito, viu? Porque era o dia a dia dele, né? Imagina, ele certamente acompanhava o pai dele na academia e o pai dele já ia incentivando ele a ter essa desde carreira. Pequenininho, né? Olha só. Tem alguma história de bastidor assim que aconteceu de muito legal que você pode contar pra gente? Aí eu lembro que teve uma das entrevistas que a gente fez e ele falou assim, que adorava doce. Eu falei, inclusive no final foi muito engraçado. Então, eu falei assim, vamos levar uma caixa de chocolate pra ele e a gente dá pra ele quando terminar. Só que aí eu não gravei, não parei de gravar. E aí eu falei assim, vamos dar o chocolate, a gente entregou o chocolate e aí ele começou a distribuir, e a gente não tava esperando. Eu atrás da câmera lá, que de um momento aparece minha mão lá pegando o chocolate que ele queria dividir com todo mundo. Ele foi espertinho. E a gente tirou várias fotos também com cinturão, ele deixava a gente pegar, brincar, fazer várias fotos, e isso foi legal pra caramba. Muito assim. legal. Acho que ele acaba se divertindo também, ele né? se diverte. Se relembrar tudo isso. Acho que é importante, muito, né? É memória. Eu acho que ele não estava muito em pauta na época que a gente fez o documentário, e a partir dali começou a surgir mais pautas, e depois que passou na TV Cultura principalmente, a gente começou a ver eles ser pautados em outros canais, assim. Isso eu acho que foi muito importante. Cadu, o papo tá muito legal, mas o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí.
de volta com o Espaço Universitário, hoje conhecendo um pouco mais sobre a história do boxeador bicampeão mundial Éder Joffre. Vamos assistir agora a segunda parte do doc Éder Joffre, o Galo de Ouro. Roda aí. A história foi o seguinte, quando ele lutou contra Eloy Sanches, que foi a disputa do título mundial, 18 de novembro de 1960, no Olímpico Auditório de Los Angeles, eu estava lá, né? Eu estava sempre, né? Acima de tudo, eu fazia cobertura para a Gazeta Esportiva, mas eu já era dirigente da federação. Foi uma luta difícil, senti golpes dele no fígado, no plexo, pegou no queixo também, senti um pouco. Ele realmente era muito bom, aguentava bem pancada. Se não é o meu pai, dele falar, olha, não, vai Éder que ele sentiu o golpe. Lembro como se fosse hoje. Essas foram as palavras dele. Éder, vai que ele sentiu os golpes. Vai que você derruba ele. Eu fui em cima dele, fintando para ele, se ele desse algum golpe eu já saía, né? Ou sairia do golpe. E fui fechando ele num canto para mim poder pegá-lo. E aí consegui pegar um golpe bem pego no fígado dele, que ele curvou. A hora que ele curvou, eu dei um upper no queixo dele e fui e derrubei. Foi aquela emoção tremenda, a primeira vez que o Brasil ganhava um título mundial. É um momento de emoção extraordinária, meus amigos de todo o Brasil. Nós temos um campeão mundial de boxe, Éder Joffre, extraordinário, abraçado por seu pai, por sua mãe. E rendamos aqui a nossa homenagem ao extraordinário Aristide Joffre, que veio da Argentina para treinar um brasileiro, para fazê-lo campeão mundial de boxe. Eu vivi uma grande emoção quando, em 1965, eu costumo me concentrar antes das transmissões. Não sei por que nesse dia eu cheguei ao ginásio, foi em Nagoya, em maio de 1965, e comecei a caminhar num espaço permitido ao lado do ringue. Quando eu ouvi um grito de um japonês, Flávio, Flávio, e eu corri, botei o fone no ouvido, e o meu colega era o operador da Bandeirantes, Emílio da Paz Libório, me chamava aqui do Brasil. Atenção, onde é que você está? Nós já temos condições de iniciar a transmissão. Eu fui escalado para transmitir a luta pela Bandeirantes e pela Jovem Pan na oportunidade. Os direitos foram comprados pelas duas emissoras. Resolveu confiar somente a minha transmissão e não mandou locutor. Então eu fiquei sozinho, eu não tinha nem um comentarista ao meu lado para auxiliar-me. A primeira foi realizada em Nagoya, no Japão, que é mais ou menos 300 quilômetros de Tóquio, que foi a luta que o Éder não perdeu e deram a derrota para ele. Embora eu tivesse ido na terra dele, que é a diferença de fuso horário, isso que me matou, fuso horário, aqui é meio-dia, lá é meia-noite, entende? Então, essas coisas tudo prejudica um esportista. Porque ele chegou no Japão 5 dias antes da luta. Fuso horário, na hora que ele estava lutando com o Arada, era a hora que ele devia estar dormindo, com o fuso do Brasil. Ele não se adaptou bem ao horário japonês, que eram 12 horas de diferença, como é até hoje, né? 12 horas de diferença, então criou um clima complicado. Na noite da luta, que você tem que descansar, esquecer o mundo, só se concentrar na luta, e aí um garotinho chorando, levanta, pega no colo e tal, né? Eu conheço a história, não lembro, evidentemente, era bebê, devia ter 9 meses, 1 ano, não lembro. Agora, já ouvi meu pai falar a respeito, e ele fala, olha, não foi o choro do Marcel que tirou o título. Infelizmente, foi uma luta complicada, ele acha que ganhou, os videotapes mostraram que ele ganhou a luta, mas infelizmente não levou. Porque os jurados eram japoneses e o árbitro também japonês. Foi uma decisão equivocada e que nos aborreceu muito o Brasil. Posteriormente, se alegou que o Éder teve que tirar muito peso, que chegou em cima da hora, problema
de fuso horário, essas coisas todas. Então, fizeram uma segunda luta, mas aí foi em Tóquio, tá vendo? Foi em Tóquio e o Éder teve que tirar muito peso, exagerou no tratamento e subiu no ringue com uma expressão de debilidade. Mas a gente sente que fisicamente Éder não está numa ocasião feliz. Arada, todavia, tem sempre a iniciativa do ataque, sempre no seu estilo, procurando a luta a curtíssima distância. Repito, Éder não apresenta uma excelente disposição física esta noite no Japão. Eu acho que foi a movimentação do Arada. O Arada é um pugilista muito rápido, um pugilista muito técnico e tal. Então isso envolveu um pouco o Éder. Porque, na verdade, ganhar do Éder ninguém ganhou. Teve um só, que foi o Arada, que saiu vitorioso nas 2 lutas que fez com o Éder. E as 2 lutas, até hoje, falam. Quem duvidar é só ver o vídeo que vai ver que a luta não foi... O resultado não foi o verdadeiro. As cabeçadas que ele me dava, que devia ser chamada a atenção, e as regras do boxe, nessas ocasiões, manda descontar o ponto. Então, se descontasse ponto dele, eu teria ganho de 10-0. Então fizeram a luta, foi por pontos também, e deram a vitória para o Arada. Nessa luta houve já um pouco mais de equilíbrio. A primeira não, hein? A primeira ele tinha ganho. Por mais equilíbrio, mas deram a vitória para o cara de casa, tudo favorável. Deram a vitória para o Arada. O Arada ficou chateado. Não sei se a derrota é boa, ela é doída. E meu pai sentiu muito, tanto é que ele parou de lutar durante um bom tempo, depois da segunda luta com o Arada. Ele ficou 3 anos parado. Não foi assim uma decepção. Quer dizer, na época, meu sentimento poderia até fazer essa colocação, mas, sabe, depois você vai amadurecendo, você passa pelo mesmo caminho, você tem as mesmas, sabe, os mesmos sentimentos, e aí você aprende a lidar melhor com isso. Eu aproveitei de dormir até as 10, 11 horas da manhã, comer bem, me alimentar bem. Eu saía muito com meu filho, ia passear em muitos lugares, eu podia, tive casa na Ilha Comprida, nós íamos sempre para lá. Foi um pai normal como os outros, entendeu? Ele se despiu do manto de campeão do mundo e se vestiu como um pai normal, como uma pessoa dedicada à família. Eu lembro que a gente ia muitas e muitas vezes ao Clube Espéria, passávamos o dia inteiro. Tinha os filhos ali para olhar, não podia deixar os 2 para minha mulher sozinha cuidar. Eu engordei também um pouco a mais, fiquei mais pesado e as lutas seriam muito mais difíceis. Me deu vontade de ser um campeão de novo. Falei, puxa vida, porque eu me sentia muito forte, muito forte. Eu acho que ele aproveitou bem esses 3 anos para recuperar toda a energia. Às vezes, em quando ia na academia brincar com alguém lá, e tudo mais pesado que eu, e eu bati em todo mundo, falei, eu vou voltar. Voltou com mais energia, em outra categoria, fez 25 lutas como peso-pena e foi campeão do mundo novamente. Talvez se ele não tivesse perdido para o Arada, não teria essa consequência boa para a vida dele. Bom lutador esse espanhol, né? Vamos lá. Claro, por isso ele é campeão, Rui. É um grande campeão, mas encontrou aqui um outro cidadão cuja estirpe é insuperável. Final de luta. Final de luta, Éder Joffre. 141 pontos para José Negrão. 146 pontos para Éder Joffre, campeão mundial de peso-pena. Em 5 de maio de 1973, eu tinha 10 anos, estava presente no ginásio Nilson Nelson em Brasília, e ele foi campeão do mundo pela 2ª vez. Estava forte, me sentia bem, sem preocupações de nada.
E aí isso aí ajuda. O lutador de boxe é diferente de qualquer outro esportista, porque ele tem que estar com a cabeça tranquila, sossegado, sem problema nenhum. Estar bem física e tecnicamente bem. Eu fiquei boa parte da luta ao lado do ringue, acompanhando, vendo aquela batalha, né? O José Legras, meu pai tem 1,64 m, o Legras tinha 1,73 m, 74, uma envergadura muito grande, deu um trabalho terrível. Eu lembro que faltando 2, 3 rounds, o filho do Katzinelson, que era empresário do meu pai à época, o Maurito, pegou, já me tirou, falou, não, vamos no vestiário, tal, talvez me querendo poupar-me de alguma... de meu pai perder a luta, eu, sabe, ficar transtornado, alguma coisa assim. E a gente foi para o vestiário. E a gente ouviu o resultado no vestiário. Ele voltou campeão do mundo, que desfilou em carro aberto, carro de bombeiro pela cidade inteira, aquele povo todo na rua, aplaudindo. Foi a coisa mais linda do mundo. Você vê que tinha um brasileiro ali, que tinha feito tudo aquilo, aquela grandiosidade. Então você se sente orgulhoso de ser brasileiro. Que lindo, que bonito que foi o mundo comentando dele, o mundo inteiro falando dele. O boxe ele é apaixonante, sabe? Você começa a lutar e para terminar precisa muito sacrifício, porque a vida é uma só. E eu não queria, chegando nessa idade, ter remorso, ter arrependimento de não ter feito alguma coisa antes. Opa, legal, meu. Merci, Belcop. Merci, Belcop. Olha. Matou. Que legal, meu. Tem chocolate aqui que não acaba mais, hein? Aqui é bolacha, né? Bolachinha aí. Quer uma? Aceita uma, vai, vamos comer uma para ver se tá bom. Pega. Não, primeiro para vocês, depois eu pego a última. Tá bom, vou aceitar uma. Isso, olha lá. Pega uma aí. Obrigado. Pega uma. Aí. Sabe por que eu dei primeiro uma para vocês todos? Para me ficar com o resto. Nossa, deve ter sido emocionante lembrar toda essa história com o Éder, né? Verdade, Mal. E o Cadu Silva continua aqui com a gente para contar um pouco mais sobre a produção desse doc. Cadu, você acha que a história do boxe aqui no Brasil não é muito valorizada? Que a história do Éder Júnior você pode ver que não é muito comentada, que você acha que o brasileiro tem essa dificuldade de pesquisar mais sobre o boxe aqui no Brasil, a história do boxe? Eu acho que não só o boxe, como todos os esportes, né? Você vê hoje programas de esporte, eles colocam todos os esportes na abertura e no final eles pegam o único esporte como principal, o futebol. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem sempre que estar reafirmando que existem outros esportes. O Brasil é importante, tem campeões incríveis, tem pessoas incríveis que estão trazendo medalhas aí para o país.
E no doc eles falam sobre diversas categorias, né, do boxe, como peso mosca, peso pena, peso galo. Vocês acabaram aprendendo mais sobre a luta? A gente aprendeu. E até hoje o meu Facebook tem muitas pessoas que eu acabei fechando contato e amizade. E aí eu acabo acompanhando sempre muito sobre o boxe, né? É mesmo? Tá no meu dia a dia, praticamente. Você já foi numa luta? Fui. É mesmo? Eu acabei fazendo a cobertura de algumas lutas, não só de boxe, mas de Muay Thai também e tudo mais. E era incrível, assim, porque eu acabava encontrando as pessoas que foram personagens e depois se tornaram amigas mesmo. Ah, que legal. Verdade. Teve uma parte muito triste na história do Éder, que ele perdeu uma luta justamente contra o Arada. Você acha que o lutador precisa estar pronto para tanto fisicamente quanto emocionalmente para voltar a uma luta, mesmo que ele perdeu justamente? Sempre, né? Mas essa luta que ele perdeu também foi muito importante para o retorno dele. Porque... E logo depois ele ganhou. Isso, e quando ele parou, ele foi fazer um trabalho com o maestro João Carlos Martins. Olha. E aí, ali ele começou a perceber que ele tinha que voltar. Isso deu um gás muito forte e ele voltou como campeão. Voltou como campeão, isso que é muito interessante. Agora um pouquinho sobre a parte técnica. Quais foram os equipamentos que vocês usaram para produzir o doc? Nesse documentário a gente usou o equipamento da própria faculdade, que eles disponibilizavam pra gente uma Sony Z5, um microfone lapela e um kit de luz. E a gente era uma equipe muito reduzida. Colocávamos tudo numa malinha, ia de metrô, ônibus e ia embora gravar tudo. E como que foi a edição? Teve muito tempo de material bruto? Nossa, tivemos muitas horas. Ao todo tivemos algo em torno de 27 horas de material. Nossa. E aí você pegar 27 horas de material e transformar em 29, 30 minutos. Como foi a seleção dessas imagens? Então é muito difícil, né? Você desapegar, você acaba criando um apego muito grande assim, com o material. Mas você tem que praticar o desapego e selecionar o que tem de melhor ali para ser mostrado. O que de curioso, que não foi tão abordado pelas outras mídias. E fazer um trabalho legal. E o que vocês acharam do resultado final? O resultado, ele ficou bem o que a gente imaginou. Claro que a gente olhando hoje fala, mudaria algumas coisinhas ali. Mas é normal, mas assim, ele retratou aquele período e ele cumpriu, assim. E esse documentário, ele sempre entrou, assim, lá na minha vida, né? Porque através dele eu acabei fechando outros trabalhos, que alguém assistiu. É mesmo? O próprio Éder, quando a gente entregou, a TV Cultura depois quis exibir também, eu achei bem legal. Então, até hoje, ele tem uma vida aí. Nossa, com certeza. Não, no YouTube ele é super visto, né? Tem várias visualizações. Isso é bom, porque tá sendo bem acompanhado. Bem gratificante isso pra vocês também. É demais. Né? Muito legal isso. As pessoas reconhecerem ainda. E tem alguma dica que você quer dar pra quem tá começando o TCC agora? Calma, não precisa matar ninguém do grupo, que tudo dá certo no final. Mas assim, é uma fase ótima, né? Sim. Porque é o momento que você tá mais próximo da sua profissão. Então, é se apegar nos detalhes, ali mesmo você já identificar o que você quer para sua carreira. Sim. Então, é um momento de decisões ali. Do que você quer para você e isso você mostrar ali no seu TCC. Legal, Cadu. Nosso tempo já acabou, mas quer deixar algum contato aqui pra gente? Quem quiser entrar em contato com você, falar com você, tirar alguma dúvida, sugestão? Claro. Eu uso muito rede social, que é Facebook, é silva.cadu. Ou o próprio Instagram, que é @cadosilva. Ah, legal. Obrigada mesmo pela sua presença aqui no Espaço Universitário, viu? Eu que agradeço. E se você também tem um trabalho audiovisual guardado no seu portfólio, manda pra gente, quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. E fica de olho na nossa página do Facebook, lá você fica sabendo de todas as novidades. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau!